Oi todo mundo, Nath aqui. Aqueles que não me conhecem ainda, eu sou uma Transition Coach e eu trabalho com mulheres imigrantes, ajudando-as a se sentirem mais empoderadas aqui nos Estados Unidos ou onde quer que elas estejam. Se você quer saber mais sobre o meu trabalho, entra aqui na descrição que vai ter o meu contato e também a minha página no Facebook. Hoje o vídeo é mais uma vez com um convidado muito especial, meu marido Francesco. E eu acho que hoje a gente vai conversar sobre uma coisa que é muito comum entre as imigrantes. Muitas de nós tá aqui nos Estados Unidos casada ou com namorado e tem alguma coisa assim, sempre tem alguma coisa no nosso relacionamento que é diferente porque a gente é de culturas diferentes, então é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre como é ter um casamento intercultural. Então, se você quer saber mais sobre isso, vem com a gente! Ok, vamos para a primeira parte deste vídeo. Quais são essas diferenças culturais? Então, tem muita coisa que é diferente. E algumas são positivas, muitas são positivas, algumas mais ou menos. Mas o que você acha, amor? Tipo, uma coisa que você acha que é de você que é bem diferente porque você é italiano? Bom, uma coisa que eu posso falar, por exemplo, hoje é a comida. Do jeito que você mistura tudo, qualquer coisa que tem, tipo, na sua frente é bom para ser misturada com uma comida. Tipo, tem coisas que tudo bem misturar, outras, tipo, só em só. Mais ou menos. Mais ou menos. Tipo, o que eu misturo? Gente... Não sei, conheci ela, que ela falava que botava ketchup na pizza. Não vou falar nada das comidas brasileiras, mas a comida italiana é feita de um jeito. Se você bota ketchup na pizza, eu acho que é porque a pizza tá ruim. Tal, tipo, fica mais gostoso ainda, né, gente? Se a pizza Se é ruim, não vou comer. Não. Depois, quando você come um sanduíche, nossa... Você dá uma mordida, uma coisa de ketchup, uma mordida, ketchup. Fica mais gostoso, né, gente? Quem é brasileiro vai me entender. Pergunta pra seu fígado se fica mais gostoso. E que outra coisa? Acho que vocês já viram que a questão culinária é um grande tópico nesta família. Mas não sei, acho que outras coisas talvez são as mais geral, tipo coisas de mulheres, não tanto de brasileiros, tipo, porque às vezes não falam as coisas claras, tipo, amor, tudo bem? Sim, tudo bem. E ela tá com cara... Tipo, fala... Ficar do lado de uma pessoa que tá com aquela cara daquele jeito, falando que tá tudo bem, tipo... Não sei, prefiro saber o que aconteceu, se a gente pode falar e clarificar e, tipo, ir na frente, né? E você, o que acha? Quais são as diferenças, grandes diferenças? Eu acho que o Francesco é muito pontual demais para os standards brasileiros. Nossa! E no começo isso deu uns probleminhas, né? Que tipo, eu chegava atrasada, ou eu me atrasava com as coisas de casa, saía. Mas pra mim nunca foi, assim, um problema me atrasar um pouquinho. Mas ele ficava muito bravo se a gente muito saísse bravo atrasado. não, mas tipo, eu tô dedicando tempo pra você, né? Então, se vou ter que te esperar 1 hora, 2 horas, poderia ter feito outras coisas. Sim, então, tipo, acho que no começo... Agora sim a gente já se acostuma mais, eu tô mais pontual, vamos ver né? se tá um pouco mais. É só falar pra ela 1 hora antes. Tipo, você tem um compromisso às 5, falar que às 4 já chega quase pontual, assim. E outra coisa, eu achava, tipo, no começo que ele sempre tava bravo, que falava alto, porque... No Brasil, a gente tem um jeito alto de falar, mas, tipo, a gente parece que tá sempre brincando. Eles parecem que estão, tipo, discutindo, assim. Eu falava, tipo, ai, eu não fiz nada, calma. Mas foi engraçado porque... porque... um pouco de paixão na conversa, vai. Quando eu fui pra Itália conhecer a família dele, e eu vi ele conversando com a família, com os amigos... Eu percebi que, tipo, quando ele falava pra mim, tipo, não tô bravo, era verdade. Então, tipo, depois disso, eu comecei a entender mais esse lado dele, porque ele tem um jeito diferente de falar, que às vezes, tipo, parece mais, assim, agressivo, assim. Às vezes ele até me pergunta, a gente tá no mercado e tal, ele fala... Ai, meu Deus, será que as pessoas acham que a gente tá brigando? Não, porque as pessoas, tipo, ficam olhando, tipo, vai, tipo, tudo bem, tô falando.
Não precisa se assustar, não precisa ficar olhando o que tá acontecendo. Tudo bem, tá conversando. E quais são as coisas, tipo, boas de ter um relacionamento intercultural? Intercultural tem muitas coisas boas. Vai em contato com uma cultura diferente. Então, isso, sim, pode ser no começo, às vezes, tipo, pode parecer uma coisa negativa, mas, tipo, vai te dar muitas possibilidades de abrir a sua cabeça, conhecer pontos de vista diferentes, aprender coisas diferentes, cultura diferente, ter, tipo, comidas diferentes, jeitos de ver as coisas, a vida, de se comportar diferente. Isso sempre é bom, né? Nas piores das hipóteses, você sabe, você conhece uma outra cultura. E o que você mais gosta da cultura brasileira? Primeiro, a gente está aqui nos Estados Unidos, que é uma cultura que para os dois é muito diferente. E a cultura brasileira, comparada com aquela dos Estados Unidos, fica muito mais parecida com aquela italiana. Eu gosto porque, tipo, tem um jeito de ficar juntos, tem, tipo, você sente que as pessoas, tipo, quando é uma pessoa, ela te abraça, tem mais sentido de comunidade, né? De ficar junto, até às vezes de viver a vida com um pouco mais de graça, né? E eu gosto da Itália, assim, da cultura italiana. Primeiro a comida, acho que esse definitivamente é um ponto positivo. Como não gostar da comida italiana? Eu gosto porque tem essas similaridades, assim, eu acho que a gente se desentende um pouco às vezes nessa questão de cultura, de língua, mas eu acho que tem uma outra parte que a gente se entende muito, que é de ter essa cultura mais calorosa, de valorizar bastante a família, né, que é uma coisa bem diferente aqui nos Estados Unidos. Qual é a vantagem e a desvantagem de ser um casal, tipo, ítalo-brasileiro vivendo nos Estados Unidos? Que a gente é um casal que se adapta muito, então não acho que as desvantagens que eu vou falar, do que eu vou falar, são as desvantagens pequenas. Você tem que viajar para ver a família por 2 lugares diferentes e um custo maior, mas no mesmo tempo é uma possibilidade de viajar por 2 países diferentes e conhecer, tipo, culturas diferentes, lugares diferentes. Então é uma coisa que pode ser uma desvantagem ou pode ser uma vantagem no mesmo tempo. Claro, algumas vezes, tipo, por quanto eu posso aprender português e ela possa aprender italiano, muitas vezes tem coisas muito sutis nas palavras, no sentido das palavras ou no jeito de falar, que A gente acaba não a se mensagem, entendendo. quando vai de uma pessoa para outra, parece que o significado muda um pouco. Então a gente não se entende às vezes, né? Então essa pode ser uma desvantagem. Mas também, ao mesmo tempo, depende do ponto de vista, porque você pode ver essa coisa como uma possibilidade a mais para, tipo, aprender melhor essas diferenças pequenas, né? E tentar se entender melhor, porque no final a vida de casal é uma vida de aprendizado contínuo, né? Sim. A comida, claro, às vezes a comida, tipo, às vezes eu faço comentários sobre a comida que a Nathalie, tipo, pega pessoalmente. Mas, tipo, porque tem coisas que pra mim são, tipo, tabu, não sei se fala essa palavra, tabu, tipo, ketchup na pizza, essas coisas aqui, tipo. Mas se você acha que é normal botar ketchup, talvez eu acho melhor não fazer, né? Sim, como vocês podem ver, vamos comprar pizza do Domino's, bota tudo o ketchup que você quiser em cima. Tanto... a comida é um hot topic aqui em casa. Mais dicas você acha que, tipo, a gente daria, baseado na nossa experiência, para outros casais que também são de nacionalidades diferentes, para que eles tenham um bom relacionamento e para que essas diferenças não impactem negativamente a vida deles? Uma regra que a gente tinha botado no começo do relacionamento foi de todas as noites antes de dormir, tipo, se dar um beijo, um abraço. Tipo, a briga vai ter brigas, né? Sempre. Então, e as brigas são boas também por se conhecer melhor, né? Então, essa coisa de se dar um beijo, tipo, puxa a gente a enfrentar uma coisa que às vezes é difícil enfrentar, né? Tem que falar é importante, isso é... Sim. Levar em consideração de que tem
desentendimentos que são por conta da língua, né? Tem algumas coisas que a gente às vezes não se entende e às vezes demora um pouco pra gente perceber que a gente não tá se entendendo, que ele tá falando de uma coisa e eu tô falando de outra, porque em algum momento ali na nossa comunicação teve um gap, né? Teve um espaço que a gente não conseguiu preencher com as nossas línguas, né? Tem muita coisa por baixo da língua que não é só expressada com palavras, né? Que a gente precisa ter um background naquela nacionalidade, naquela língua específica para conseguir entender. Então eu acho que levar isso em consideração e criar, né? Criar rituais, assim como o Francesco falou, que esse é um dos rituais que a gente tem, de que não importa se a gente quebrou o pau, a gente sempre, antes de dormir, dá um beijo e um abraço. Mesmo que a gente não, né, se a gente briga, a gente não quer dar um beijo na pessoa, a gente quer ficar longe. Mas eu acho que é aquele compromisso, né, que a gente vai estar junto, mesmo nos dias ruins, mesmo nos dias bons. E é aquele primeiro passo, né, aquele primeiro passo para dizer, ok, eu tô com raiva, eu tô chateada, mas eu tô aqui, né, eu tô investindo nesse relacionamento. E eu acho que é uma coisa importante, ainda mais porque a gente tá sozinho aqui, né? Não tem a minha família aqui, a família dele, tem a gente. Então, eu acho que mais importante ainda da gente, né, criar coisas dentro do relacionamento para que a gente esteja sempre bem, coisas que ajudem a gente a fazer as pazes, a ficar bem e se comunicar, né? Eu acho que por mais que a gente tem algumas coisas que não se entenda, a única resposta para isso, né, para resolver isso, é a gente continuar falando, continuar tentando se entender e ter esse investimento das duas partes, né? Para acabar esse vídeo, a gente vai falar sobre uma coisa muito engraçada das nossas duas culturas. Da minha parte, quando eu fui pra Itália e eu conheci a sobrinha do Francesco, uma vez eu fui buscar ela na escola e tava calor, eu fui de chinelo, tipo chinelo Havaianas. E quando eu cheguei lá, tipo, ela me abraçou, ficou feliz que eu fui buscar ela. E depois ela falou: Ai, tia, mas eu queria te dizer uma coisa. Você veio de chinelo pra escola me buscar, mas a gente não anda com esse chinelo na rua. É só pra ir pra praia. Eu falei, ai, jura, meu Havaianas, que eu vou pra todo lugar? Tá bom, só vou pra praia com ele aqui na Itália. E você, amor, qual é uma coisa engraçada aqui Mas do eu Brasil? não sei, a primeira que veio na minha cabeça, mas tipo, não sei se é engraçada, mas tipo, foi uma coisa... Inusitada. Tipo, é assim aqui. Eu tinha experienciado essa coisa num outro lugar. Vocês, o papel no banheiro, vocês jogam no lixo e não na privada. Tipo, não sei como o banheiro não vai ficar, tipo, bem cheiroso depois de um tem pouco. que limpar várias vezes. Isso foi uma coisa que quando eu conto para os italianos, eles também ficam um pouco assim, não, na verdade, você tá brincando. Não tô brincando não. Mas eu não fiz. Ele queria entupir o banheiro da minha casa no Brasil. Não, era demais. Então tá bom, obrigada de novo, amor, por estar aqui. nada. Falando em português, Imagina, vou te super cobrar orgulhosa. depois. Você sabe, né? Eu vou ter que fazer a janta. Espero que a gente possa fazer outros vídeos no futuro. Preciso ver a minha agenda também, né? Obrigada por assistir esse vídeo. Se você Você não subscreveu? Subscreveu? Agora vocês nem eu sei. Subscrevi? Não sei. Se você ainda não subscribe... Não, pera, gente. Se você ainda não se inscreveu no canal, Não se inscreve. clica no botãozinho aí do lado. Clica também no sininho, assim você consegue receber as notificações de quando eu envio novos vídeos pro YouTube. E beijos, vejo vocês semana que vem. Tchau, tchau. Bye, bye. Que mais? Não sei, o que eu falei? Uma coisa engraçada, eu já falei. Que coisa engraçada a gente pode falar da Itália? Pode falar no Brasil que vocês jogam papel no lixo na privada. E da Itália? Aquela vozinha, nada engraçado, um pedaço de prosciutto de Natal, de presente de Natal. Nossa, é bom aquele prosciutto. Eu iria ter tomado. Ok. Pode falar isso, eu não sei. Que a Francesca falou pra mim que não era pra ir de chinelo buscar na escola. Pode.